Queridos, eu gostaria de convidar você, mesmo assentados, para abrir as vossas Bíblias no livro de Juízes. E o capítulo é o capítulo de número 11. Esse livro é um livro muito interessante, e quando o pastor Elzio me passou qual era o alvo que a igreja estaria orando hoje, um momento especial para consagrar as nossas famílias e declarar que 2025 será um ano de prosperidade, será um ano de bênção, eu comecei a orar ao Senhor e perguntar qual é a palavra que o Senhor tinha para nós nesse momento. Eu sempre digo que estar em um momento como esse não é só uma oportunidade de ministrar, mas também é uma oportunidade de ser ministrado, porque quando nós ministramos, nós somos também ministrados. Quando nós falamos, nós também estamos recebendo. E eu não tenho dúvida que aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar em Lagoinha nesta noite é aquilo que o Senhor tem para nós em 2025. A nossa casa de forma particular, o nosso ministério de forma particular, em 2025 nós estamos no ano do Efatá de Deus. Nós estamos crendo que 2025 será ano de portas abertas. Nós cremos que em 2025 o Senhor fará coisas extraordinárias, e é por isso que eu estou aqui. Eu quero iniciar esta palavra nesta noite, já profetizando, já declarando sobre a sua vida, que nós estamos em 2025, e neste culto onde nós estamos apresentando os nossos alvos familiares na presença do Senhor, neste ambiente profético. E eu aprendi que em ambiente profético toda palavra liberada se torna decreto, e eu creio que há decreto de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a minha família, sobre a sua família. Então eu quero te encorajar nesses momentos iniciais a dizer: continue acreditando, continue confiando, porque os alvos que você está apresentando aos céus nesta noite está se tornando decretos. Eu não sei se você está entendendo, mas há decreto de Deus sobre a sua família. Aquele familiar que talvez já tinha uma sentença do inferno, há uma sentença do céu nesta noite. Você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Acredite, confia. Quando nós olhamos para o livro dos Juízes, nós vamos ver que quando esse livro começa a ser escrito, o povo estava lidando com a morte do seu líder. Josué havia morrido, o povo agora precisava de um direcionamento, o povo agora precisava ser guiado. E eu gosto muito desses cultos proféticos, porque esses cultos proféticos, Deus nos dá direcionamento. É aqui no culto fé, é aqui nos momentos iniciais dos alvos que são apresentados, que o Senhor nos aponta qual é o caminho, qual é o direcionamento que Ele tem para nós, para o ano. Eu não sei se o pastor Elzio vai lembrar, mas eu estava aqui nos alvos ano passado, e eu creio que aquilo que os céus liberou sobre Lagoinha tem sido uma realidade. Nós não viveremos de histórias, mas nós viveremos de realidade. Nós não viveremos de contos bíblicos, mas nós seremos a Bíblia escrita para esta geração. Pessoas olharão para nós e verá o cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. O momento é difícil,
O cenário é de guerra. Entre eles havia um desafio. Qual é a primeira tribo que vai guerrear? E quando eu olho para o cenário, eu começo a ver que é muito parecido com aquilo que nós estamos vivendo. Nós saímos aí agora de uma situação tão desafiadora. Por quê? Porque nós estamos vendo que economicamente, politicamente, o cenário, ele é desafiador. Mas o Senhor me fez ontem ainda, domingo, o Senhor me trouxe à memória aquilo que nós vivemos em 2002. 2002, quando aquele governo estava assumindo, criou-se sobre o Brasil uma estabilidade muito grande. E Deus levanta o pastor de Getsemane em Belo Horizonte para lançar uma campanha que impactou o Brasil. E o tema da campanha era: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Não sei se vocês lembram disso, mas isso virou um jargão nacional. Não estou em crise, eu estou em Cristo. E domingo, enquanto alguém ministrava a palavra de Deus no culto à noite, o Senhor começou a falar ao meu coração. Você lembra do cenário de 2002? O cenário era o mesmo, mas Deus levantou o pastor Jorge Linhares da Getsemane. E aquele homem foi um profeta naquele momento, quando ele começou a dizer: o Brasil não está em crise, o Brasil está em Cristo. A igreja não está em crise, a igreja está em Cristo. Talvez a olhos naturais é impossível entender o que está acontecendo em Lagoinha, Valparaíso. Talvez se fosse examinar o financeiro, talvez seria até impossível. Mas, meu querido, eu vim aqui uma vez mais para reafirmar com certeza aquilo que o Espírito Santo já está ministrando. Eu quero que você saia daqui nesta noite, não é pelo fato de eu estar aqui, mas é pelo fato de estarmos diante da exposição da palavra. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E é por isso que nós estamos avançando. É por isso que Lagoinha está avançando. É por isso que a sua casa está avançando. Porque você não depende do cenário político, você não depende do cenário econômico, você depende de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais que pensamos, mais que imaginamos, mais que desejamos. Mas se atente ao texto, nós vamos ver que dentro de todo o livro dos Juízes, Deus levanta aqui 14 personagens, entre eles homens e mulheres que eram improváveis, homens e mulheres que ninguém contava, homens e mulheres que não eram lembrados, mas Deus os levanta para um tempo e eles mudam a história do seu tempo. No capítulo 11, o texto que eu quero ler com você vai falar sobre a história de um homem. Capítulo 11 de Juízes, o verso 1 vai dizer assim: Jefté, o Gileadita, era homem valente. Diga comigo: Jefté, o Gileadita, era homem valente. Mas observa que aí tem uma vírgula. E após essa vírgula vai dizer porém. E é aqui que eu quero começar a ministrar sobre o seu coração. Porque em 2025 os poréns da vida não vai te parar. Em 2025 o diagnóstico que não era favorável não vai permanecer. Em 2025 o decreto de morte que talvez estava sobre a sua casa, o decreto de fracasso, o decreto de crise não será uma realidade. Por quê? Porque em 2025
pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefité, dizendo: você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e os seguiram. Até aqui. Essa palavra, ela tem sido um direcionamento para a minha vida, porque tem momentos da nossa vida, do nosso ministério, da nossa carreira profissional, ministerial, familiar, nós temos que lidar com os poréns da vida. E nesse período que talvez tenha sido na vida de Gileade, na vida de Jefité, um desafio, porque ele não escolhe nascer de uma prostituta. Ele não escolhe nascer nesse contexto. É bom lembrar que o seu pai aqui, ele ainda não havia contraído casamento. Ele era jovem e nas suas diversões da juventude ele tem filho com esta mulher. Mas sobre Jefité havia uma bênção, porque ele era o primogênito do seu pai. Mas ele tem que lidar com os poréns da vida. E sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu vejo aqui? É que muitas das vezes nós não estamos preparados, sabe, pastor Elzo, para lidar com os poréns. Muitas das vezes os poréns da vida nos pega de surpresa. É um diagnóstico, é uma situação que talvez a gente não esperava. Mas eu vim aqui para te encorajar, para te dizer que em 2026 os poréns da vida podem até se levantar. Em 2026 você até pode deparar com eles, sabe? Porque seria um evangelho falso dizer que nós não enfrentaremos lutas em 2025. Seria um evangelho falso e uma pregação mentirosa dizer que em 2025 seria só bênção, seria só mil maravilhas. Não. Pelo contrário, nós teremos sim desafios. Diante daquilo que a gente tem a percepção, diante daquilo que a gente vê no noticiário, diante daquilo que a gente tem por entendimento, até por ser sociólogo, a gente começa a ver que os desafios são grandes. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós começamos a perceber que os poréns da vida só é uma forma de Deus nos esticar, só é uma forma de Deus nos preparar, só é uma forma de Deus nos despertar. Para quê, pastor? Para que nós possamos viver a concretização dos nossos alvos familiares. É por isso que a palavra de hoje que eu tenho para as famílias aqui em Lagoinha é: não desista, por maior que seja o desafio. Não retroceda, por maior que seja a luta. Não abra mão daquilo que você tem apresentado como projeto aos céus. Sabe por quê? Porque você não está apresentando a homens, você está apresentando um Deus. Parece ser redundante, mas não é. Mas eu quero repetir e quero ser enfático: nós estamos diante de um Deus. Eu vou repetir mais uma vez: nós estamos diante de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aonde? Na sua família. Aonde? Na sua casa. Aonde? Nos seus negócios. Aonde? Na sua saúde. Aonde? Naquilo que você tem apresentado como alvo em 2025. Jefité, ele não entra em guerra. No capítulo 11 vai falar das suas dificuldades. E é tão interessante porque o capítulo 11 vai revelar a humanidade desse homem, a fragilidade desse homem. Sabe, queridos, e tem hora que a gente precisa colocar diante de nós um espelho e começar a perceber as nossas fragilidades. Tem
hora que a gente precisa colocar diante de nós um raio-x, um filtro, e começar a ver que nós, por nós mesmos, por méritos, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Porque se nós não estabelecermos esse filtro, se nós não estabelecermos a revelação dessa fragilidade, dessa humanidade, dessa singularidade que temos, pode passar pela nossa cabeça a insanidade de achar que aonde chegamos foi porque temos uma formação, que aonde chegamos foi por causa da network, porque aonde chegamos foi por causa de A, de B, de C. Não. É por isso que muitas das vezes o Senhor coloca diante de nós os poréns. Para quê? Para que nós possamos entender que tudo provém dEle e tudo é para Ele. Aquilo que você vai conquistar em 2025, entenda, só tem um objetivo: glorificar o nome dEle. À disposição da igreja, as finanças têm que estar à disposição da igreja, essa juventude, mesmo idade avançada que você está tendo, é para somar aqui na construção, porque é tudo para Ele. Não tem sentido, não tem objetivo avançarmos, crescermos, conquistarmos, se nós não entendermos que tudo é para a glória dEle. Eu gosto muito da expressão do apóstolo quando ele vai dizer: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória dEle. Esse homem é filho de um homem poderoso. O seu pai recebe o nome de Gileade, e depois, anos depois, as terras em que ele habitava recebe também o seu nome por causa da sua grandeza, por causa do seu poder, por causa daquilo que ele se tornou ali naquela região como empreendedor, como empresário, porque ele era dono de campos, de produtos, de ervas, que produzia azeites, que produzia bálsamos, e ele se torna alguém muito sucedido. Naquela região da Transjordânia, ele se torna o homem mais rico, ao ponto daquela região receber o seu nome. E até hoje nós cantamos, falamos sobre aquilo que era produzido em Gileade, porque o bálsamo de Gileade era aquilo que tinha de top na medicina daquela época, curava, revigorava. Mas o filho de um homem poderoso tem que lidar com as dificuldades. E aqui eu faço um paralelo. Gileade aqui aponta para Deus, o Pai rico, o Pai poderoso. E Jefté aponta para nós, o filho que muitas das vezes ainda não teve acesso às grandezas do Pai. Mas deixa eu te falar, Deus te conservou em vida, Deus te conservou até esse tempo para um propósito, e o propósito não é outro para que você venha a ser notório, para que você possa acessar nesse tempo de crise uma prosperidade, para que você possa alcançar nesse tempo de crise conquista, para que você possa viver nesse tempo de crise realização. Sabe por quê? Porque você é filho de um Pai que é poderoso. Você é filho de um Pai que é dono do ouro e da prata. Você é filho de um Pai que pode e tem o poder de mudar qualquer sentença. Você é filho de um Pai que tem poder para mudar história. Você é filho de um Pai. Eu não sei se você está entendendo, mas nesta quinta da fé, o Espírito Santo te trouxe aqui para que você possa entender qual é a sua identidade, quem é o seu
até está lidando com os poréns da vida, mas você é herdeiro de um Pai que é poderoso. Aleluia, aleluia. É natural que, tendo um Pai poderoso, possamos também viver a abrangência desse senhorio, desse poderio. Mas ele agora é expulso, ele agora é distanciado. E o primeiro desafio que ele tem é: as suas origens não era favorável. A sua origem não era favorável. Talvez ele teve que lidar com o abandono dos irmãos. Talvez não, ele teve que lidar. Talvez essa seja a sua realidade. Talvez você teve que lidar com o abandono da vida de pessoas. Talvez você carrega sobre os seus ombros, talvez, o trauma da ausência de um pai. Talvez você tenha que lidar com o trauma da ausência de uma mãe. Talvez você tenha que lidar com dificuldades parecidas como esta de Jefté. E é por isso que eu gosto de dizer e revelar que Jefté é uma figura que eu me identifico muito, porque ele revela a sua humanidade, a sua fragilidade, a sua singularidade humana. Talvez você seja um protótipo daquilo que foi Jefté, mas deixa eu te falar uma coisa: Jefté recebe um nome, e esse nome não foi por acaso, porque todo nome traz consigo uma identidade, e toda identidade apresenta quem nós somos. É por isso que o tema dessa mensagem é: aquele a quem Deus nunca se esquece. Jefté quer dizer aquele a quem Deus nunca esquece. Eu vim aqui como sacerdote, mas eu vim aqui também como profeta, para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Talvez você tenha que lidar com o abandono de pessoas. Talvez você tenha que lidar com o abandono familiar, com os traumas da vida. Mas eu vim aqui como profeta te dizer: você não é abandonado por aquele que é o Pai por excelência, aquele a quem Deus nunca esquece. Eu gostaria que você batesse no peito e dissesse nessa noite: eu sou aquele a quem Deus nunca esquece. Não importa os traumas, não importa as dificuldades, não importa os problemas, não importa os desafios, não importa o porém, você é aquele a quem Deus nunca esquece. Ele não esquece, ele não esquece, ele não esquece. Alguém precisa ouvir isso. Essa palavra tem direcionamento. Tem alguém aqui que precisava ouvir isso. Deus não se esqueceu de você. Eu estou sentindo, pastor Elcio, o céu baixinho aqui nesta noite. Alguém precisa entender isso. Deus não se esqueceu de você. Eu vou ser redundante. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. E ele vai, ele segue o seu caminho, ele trilha a sua jornada. E a Bíblia vai dizer que ele se ajunta com pessoas insignificantes. O texto vai dizer que então Jefté fugiu da presença, versículo 3, dos seus irmãos, e foi morar na terra de Tob. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Jefté nem imaginava, mas Deus estava usando aquela situação para revelar nele o poder da liderança. Um homem que agora estava sendo expulso da casa do pai, agora tinha a responsabilidade de guiar pessoas.
ser profeta na sua vida. A sua luta, a sua dificuldade, ela tem um objetivo: despertar em você um espírito de liderança. Deus nunca vai mandar para a sua vida, para a sua história, alguém igual a você ou melhor do que você, mas Ele sempre vai mandar para a sua vida pessoas que dependem de você para um direcionamento, para uma palavra. Quantas vezes a gente está numa situação difícil, a gente está enfrentando uma dificuldade, às vezes financeira, às vezes saúde, aí de repente a gente liga, recebe uma ligação, alguém dizendo: ô pastor, ô irmão, ô irmã, ô amigo, ô amiga, eu queria que você orasse pelas minhas finanças. E eu fui perguntar a Deus por que isso acontece. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Quando nós estamos passando por crises e alguém se levanta pedindo ajuda exatamente naquela área que nós estamos em crise, é Deus dizendo para nós que a oração ainda é o melhor caminho. Às vezes Deus precisa, pastora Patrícia, levantar alguém na mesma situação, ou situação às vezes até pior do que a nossa, para dizer para nós: eu ainda acredito no poder da oração. Sabe o que eu quero dizer com isso? Continue acreditando que a oração ainda é o melhor caminho. Ou por que não dizer, a oração é o caminho por excelência. A oração nos aproxima das concretizações, das realizações de Deus para as nossas vidas. Deus não esqueceu de você. E nós vamos ver que a história de Jefté continua. E quando ele está distante, quando ele está sobre a posição de líder daqueles homens sem valor, Deus desperta em Jefté a certeza daquilo que é o Salmo 23, verso 5. E eu particularmente durante muito tempo entendi esse versículo do Salmo 23, 5 de forma errônea, porque o Salmo 23, 5 vai dizer: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E talvez a teologia triunfalista até nos ensinou de forma errada, nos dando a entender que o preparar desta mesa é a gente poder vingar dos inimigos. Na verdade não. Deus aqui leva Jefté a um espírito de excelência tão grande. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque lá no versículo que nós acabamos de ler, verso 3, vai dizer que ele vai para Tob. E a palavra Tob quer dizer lugar de preparo. É tão interessante que Deus leva ele agora para quê? Para forjar o seu caráter. Deus leva ele agora para um lugar distante, para ele lidar com os abandonos, com toda aquela situação, para que ele fosse preparado. E essa é a terceira palavra que eu quero deixar para você na noite de hoje. Entenda: as dificuldades, as lutas, os desafios que enfrentaremos, os poréns que enfrentaremos em 2025 é um preparo de Deus. Para quê? Para que nós possamos lidar com a mesa que Ele já tem preparado para nós na presença dos nossos inimigos. Pastor, que mesa é essa? É a mesa da vingança? Não, é a mesa do servir. Eu não sei se você está entendendo, mas em 2025 Deus vai te preparar tanto que você vai ser um oásis, você vai ser um faiú para aqueles que te perseguiram, para aqueles que não acreditaram, para aqueles que te apontaram, para aqueles que te traíram. E deixa eu dizer, esteja preparado para servir, esteja preparado para somar, esteja preparado para dizer: eu estou entendendo que diante de mim tem uma mesa preparada para servir aqueles que um dia me abandonaram. É por isso que
o melhor lugar. Difícil é ter o entendimento de que Tobi é o lugar do preparo. Por isso que a quarta palavra que eu quero deixar para você nesta noite é: rei significa o lugar da luta. Rei significa o lugar, ou melhor, a situação que você está vivendo. Não olha com a ótica humana. Não vê essa perseguição no trabalho como sendo algo negativo. Não, não. Porque um dia você vai ter que chefiar, porque um dia você vai ter que liderar. Não vê essa dificuldade como sendo algo que vai te paralisar, que vai te matar. Eu gosto muito de recordar da história do pastor Elcio e da pastora Patrícia. Talvez a pandemia para muitos foi um desastre, mas eu posso afirmar de forma categórica que para essa família não, porque a pandemia deu o Elcio o direito de aguardar mais um pouco o tempo de Deus no concurso público. Não foi isso, pastor Elcio? Então aquilo que parece ser ruim é Deus dizendo para nós: espera um pouco mais. Alguém não entendeu? É Deus dizendo: confia um pouco mais. É Deus dizendo: ei, ore um pouco mais. É Deus dizendo: ei, eu não estou vendo as situações, eu não estou medindo, porque a medida de Deus não é diante da ótica humana, mas a medida de Deus ela é espiritual, porque Ele é onisciente e Ele também é onipresente. É por isso que eu vim aqui para liberar uma quinta palavra sobre a sua vida, e a palavra é: cuidado com a intencionalidade do seu coração, porque Deus sonda o nosso coração e é diante da nossa intencionalidade. Ressignifica a intencionalidade do seu coração nessa noite. Você quer um concurso público para quê? Você quer dinheiro para quê? Você quer posição para quê? Ah, pastor, é para provar para aquele umzinho, para aquela umzinha. Ei, se liberta disso. Eu tenho a minha vida, pastor Elcio, e o Elcio vai entender porque ele me conhece também na particularidade. A minha oração hoje é de agradecimento a Deus pela prosperidade que nós vivemos de forma familiar, porque eu tenho os melhores filhos que alguém poderia ter, eu tenho a melhor esposa que um homem poderia ter. Mas a minha oração é dizendo: Deus, eu preciso de riqueza em 2025. Para quê? Para mim poder fazer isso. Para quê? Para mim poder ajudar fulano. Para quê? Para mim poder fazer aquilo. Para quê? Para mim poder contribuir. Agora isso não pode ser uma falácia, isso tem que ser uma intencionalidade. Intencionalidade. Não espera ganhar muito para ser fiel. Não espera a porta abrir para você ser um dizimista. Estabeleça no seu coração propósitos familiares, dizendo: eu e a minha casa honraremos o Senhor. Eu e a minha casa seremos fiéis ao Senhor. Intencionalidade. Deus leva Jefté a Tobi. Ali ele é preparado, mas ali também o seu coração é sondado. Agora, quando nós chegamos lá no versículo 12, nós vamos ver que acontece algo. Qual é? Os seus irmãos, a sua casa, elas são invadidas por opositores. Os filhos de Amon agora começam a entrar em conflito com a sua casa. E agora os seus irmãos, lembra que ele tem um irmão. E eu posso afirmar de forma categórica, de forma teológica, que Deus tira Jefté
desse cenário para guardar o seu coração, a sua mente e para preparar algo para Ele maior. Porque aquele que saiu expulso agora volta, mas não volta como humilhado, não volta com a cabecinha baixa, não, porque nós não podemos confundir humildade com ignorância. Eu não posso ser ignorante ao ponto de achar que humildade é ser bobo, não. Diante do cenário, depois você lê todo o capítulo 11 para você entender essa história que eu acho linda. Ele começa a colocar o quê? Ele começa a colocar condições. Eu volto como? Eu volto se vocês primeiro me colocarem como líder. Mas não é um espírito de altivez, porque ele foi preparado. Ele tinha a capacidade que os seus irmãos não tinham. Qual, pastor? De liderar. E ele não começou a liderar uma nação, ele começou a liderar homens que eram insignificantes. Sabe aquele irmãozinho talvez que você não dê atenção? Aquele vizinho que às vezes você fala, não, esse aí é doido, esse aí. Talvez é ele que Deus está usando para provar, para te provar. Por isso, não tenha resistência em convidar ninguém. Aqui não fala célula, que fala GC. Não tenha resistência em convidar ninguém para o seu GC. Convida a vizinha doida, convida o vizinho bêbado, convida aquele que, sabe, aos olhos da sociedade talvez seja mal visto, porque Deus tem um propósito, e talvez o propósito não nem diz respeito a ele, mas diz respeito a você. Aqueles homens que era insignificante não desrespeitava ele, mas já era um domínio de Deus. Para quê? Para criar em Jefté habilidades de governo, porque agora ele volta para governar. E eu coloquei aqui, no momento de dificuldade, Deus sempre levanta pessoas com situações piores ou igual à nossa, para nos pedir ajuda. E eu caminho para o fim, para dizer que os piores momentos da vida, ou que os poréns da vida, será apenas uma vírgula na sua história. No texto inicial tinha uma vírgula, mas não tinha um ponto. Porque na língua portuguesa uma vírgula quer dizer que tem uma continuação. Agora um ponto quer dizer que encerrou, acabou. E eu vim aqui para te dizer que sobre a sua vida não foi estabelecido um ponto final. Eu vim aqui para te dizer que sobre essa situação não tem um ponto final. Eu vim aqui para te dizer que em 2025 não vai ser mais um ano. Eu vim aqui para dizer, ou melhor, eu vim aqui para profetizar que em 2025 os poréns da vida será um preparo de Deus para que você possa desenvolver o governo que está sobre a sua vida. Eu não sei se você está entendendo, mas não permita que os poréns da vida te pare, porque os poréns da vida não é ponto, os poréns da vida são vírgula, e as vírgulas não indicam um ponto final. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que entrou desacreditado. Talvez tenha gente que entrou aqui nesta noite dizendo, pastor, é mais um ano, pastor, é mais um culto, pastor, é mais um projetando, pastor, é mais um alvo. Ei, eu vim aqui não só como sacerdote, mas eu vim aqui cumprido de uma função profética para dizer para alguém, acredite, para dizer para alguém, confia, para dizer para alguém que você não é um esquecido, você é aquele a quem Deus não esquece. Ei, eu vim aqui para revelar nesta noite a paternidade de um pai através da sua palavra sobre a sua vida. Você não é esquecido.
para dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele está no controle de todas as coisas. Ei, Ele te trouxe aqui para dizer que a sua família ainda continua no controle dEle. Ele te trouxe aqui para dizer que não tem nada, absolutamente nada fora do controle. É apenas um porém, é apenas uma vírgula, é apenas um porém, é apenas uma vírgula. Ele te trouxe aqui para dizer que você é aquele